E aí, pessoal, tudo bem? Olha, todos nós já passamos por isso, não é verdade? O que a gente faz com essa montanha russa de emoções que sentimos todo dia? Raiva, alegria, tristeza, amor. Como é que se lida com tudo isso? Bom, hoje a gente vai mergulhar numa resposta que é, no mínimo, fascinante e que vem lá de uma antiga e muito sábia escola de filosofia indiana. O nosso papo hoje vai passar por 5 pontos principais. Primeiro, vamos entender melhor essa questão emocional que mexe tanto com a gente. Depois, vamos explorar a resposta super interessante de Ramanujacharya. Em seguida, a gente descobre um caminho bem prático para encontrar mais clareza. Vamos ver também como a devoção e a arte têm um poder transformador. E por fim, eu tenho um convite bem especial para quem quiser continuar essa conversa. Vamos lá! Então, para começar, vamos colocar o problema na mesa. É um dilema que todo mundo enfrenta, não importa a cultura ou a época. É uma questão que, em algum momento da vida, todo mundo se depara. Essa é a grande pergunta. Sabe, a nossa tendência, na maioria das vezes, é tentar reprimir, ignorar ou, sei lá, controlar o que a gente está sentindo. Mas será que esse é o único jeito? E mais importante, será que é o jeito mais inteligente de fazer isso? E é aqui que a coisa fica interessante. A perspectiva do Vichistadvaita oferece uma visão, assim, radicalmente diferente. Ao contrário do que a gente poderia imaginar, essa escola não enxerga as emoções como inimigas que a gente precisa derrotar. Muito pelo contrário, ela vê as emoções como forças poderosíssimas de transformação, como ferramentas de autoconhecimento. A ideia não é lutar contra elas, mas sim entender e saber usar essa energia. Tá, mas então, como exatamente essa filosofia nos ensina a lidar com as nossas emoções? A resposta vem do fundador dessa escola, Ramanujacharya. E olha, é uma verdadeira virada de chave. Se prepara porque é uma mudança de olhar bem grande. E aqui está a ideia central, que vai na contramão de quase tudo que a gente aprende. Pensa nas emoções como as ondas do mar. A gente não consegue parar as ondas, né? Mas a gente pode aprender a surfar. A filosofia aqui é muito parecida. O objetivo não é chegar num estado de vácuo, sem sentir nada. É aprender a navegar nessa energia. O problema não são os sentimentos em si. Então, o ponto-chave é este aqui. A questão não é a emoção, mas sim o laço escravizante que elas nos impõem. E quando é que esse laço aperta? Quando a gente se identifica com aquilo que a filosofia chama de Maya. Mas o que é Maya? Maya é basicamente um mundo material passageiro que está sempre mudando. É a busca sem fim pela próxima promoção, o desejo por um carro novo, a ansiedade com o que os outros pensam da gente. Quando a gente amarra nossas emoções nessas coisas que vêm e vão, a gente sofre. A liberdade, então, está em redirecionar essa energia emocional toda para outro lugar. Isso aqui é brilhante, mostra bem o poder dessa abordagem. Mesmo emoções super intensas, como o desespero ou a saudade, podem ser transformadas. Em vez de se afundar na tristeza da ausência de algo ou alguém, por exemplo, a gente pode usar essa energia como combustível para buscar uma conexão mais profunda com algo maior. As emoções viram forças que empurram a gente para a liberdade, em vez de nos prender à maia. Certo, tudo isso soa muito bonito na teoria, né? Mas como é que a gente coloca em prático? Felizmente, a escola de Ramanujacharya nos dá um caminho claro, com uma estrutura a ser seguida. Esse caminho para a clareza tem 4 práticas. Primeiro, austeridade, que ajuda a gente a criar disciplina e a fortalecer a vontade. Segundo, a meditação silenciosa, que é uma ferramenta para a gente observar nossos pensamentos e emoções sem ficar julgando. Terceiro, a devoção, que direciona o nosso coração para algo maior que nós mesmos. E por último, o estudo das escrituras, para a gente absorver a sabedoria de quem veio antes. Juntas, essas práticas criam a base para essa transformação. Agora, a gente vai explorar uma das partes mais bonitas dessa filosofia, como a arte e a poesia podem ser uma porta de entrada para a alma, uma linguagem para aquilo que a gente não consegue dizer com palavras. Existe um tipo de conhecimento chamado Gupta Vidya, que a gente poderia traduzir como conhecimento oculto. Não é algo que dá para aprender num livro, de forma tradicional. É um saber que precisa ser sentido, sabe? Vivenciado diretamente. Uma coisa que vai além da lógica e da razão. A pergunta que fica é: se esse conhecimento não pode ser explicado com palavras comuns, como é que a gente acessa ele? Como a gente pode tocar o infinito, aquilo que está além da nossa percepção normal? A resposta, segundo essa tradição, está na arte. A poesia, em especial, funciona como uma ponte. Assim como no sufismo e em outras tradições místicas, a beleza se torna o jeito de experimentar o divino diretamente, expressando verdades que as palavras do dia a dia simplesmente não dão conta.
E o que é mais fascinante aqui é que a poesia tem uma função dupla. Por um lado, ela transmite pramana, ou seja, um conhecimento válido, uma verdade profunda. E por outro, com a sua beleza, ela ajuda a gente a silenciar a mente analítica. Sabe aquela voz que não para? E aí a gente consegue absorver esse conhecimento de forma direta, numa experiência que toca a alma. E assim, a gente chega ao final da nossa breve jornada de hoje, que na verdade é só o comecinho de uma conversa muito maior e mais profunda. O que a gente fez aqui foi só dar um passo. A busca pelo autoconhecimento é um caminho contínuo, uma jornada de descoberta que cada um faz no seu próprio ritmo. E se essa conversa despertou alguma coisa, se fez algum sentido, fica aqui um convite bem caloroso para continuar essa jornada. Este nosso papo é só uma amostra do tipo de conversa que a gente tem lá no clube de leitura Os Curiosos. É um espaço para a gente explorar junto essas ideias fascinantes. Todos os detalhes para participar estão aqui na descrição do vídeo. Vai ser um prazer ter a sua companhia. E para a gente fechar, eu deixo uma reflexão. E se a proposta do Vishishtadvaita estiver certa? E se todo o espectro da nossa vida emocional, com suas luzes e sombras, não for um problema para ser resolvido, mas o próprio caminho para a libertação? Pensa nisso. Aceitar e trabalhar com as nossas emoções talvez seja o ato mais libertador de todos. Até a próxima!